Olá, pessoal! Estamos novamente no programa Asa Prev em Foco, pela nossa querida TV Galega. Hoje nós temos uma entrevista bastante interessante, vocês vão gostar. É um assunto, assim, muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Nós estamos aqui com a presença do Fabiano Wissler. Quem que o Fabiano é? Ele é presidente do Grupo de Escoteiros Germânia. Olá, Fabiano, tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom, prazer que você está aqui. Prazer é meu, uma honra estar com vocês. Obrigada. Seu Hildo, tá. Você tá bonzinho? Eu tô ótimo. Ó o sorriso dele, ó. Parece que tá bem, né? Então, Fabiano, assim, ó, a gente tem perguntas que a gente gostaria, né, de saber, de entender bem como é que é esse trabalho, né, com escoteiros, né? Certo. Vamos conversar isso, assim, para saber como é que é esse trabalho, como é que eles fazem. Muito bem. O movimento escoteiro, ele é um movimento de educação não formal que já está no Brasil desde 1910 oficialmente. Em Blumenau tivemos o nosso primeiro grupo escoteiro em 1913, que foi um professor alemão que veio trazer para a nova escola alemã, a Neue Deutsche Schule, ali na Alameda, o movimento escoteiro, 6 anos depois da criação dele por Robert Baden-Powell na Inglaterra, e fundou o grupo escoteiro, então, Blumenau, com os alunos da nova escola alemã. Sim. Tem algumas histórias fabulosas dessa época. Então, o movimento escoteiro, ele trabalha valores, ele trabalha princípios, ele trabalha vida ao ar livre, sabe? Ele faz com que os jovens desenvolvam os seus potenciais, né? Trabalhem a coletividade, aprendam e trabalhem a sua liderança, a maneira de encarar a vida com mais positividade, a maneira de encarar as tarefas do dia a dia com mais responsabilidade. Por isso, cada faixa de idade tem o seu ramo separado, que é dividido pelas idades, e eles desenvolvem justamente esses objetivos de maneira praticamente independentes, né? É voltado para aquela faixa de idade do jovem. Então, para a nossa sociedade, principalmente hoje, eu acredito que nunca tenha percebido, mas principalmente para hoje, o movimento escoteiro é muito relevante para o mundo, muito relevante para a nossa sociedade. Isso. Porque ele traz para nós possibilidades e valores, no sentido de morais também, que nós já não temos um acesso tão facilitado. Por quê? Muitas crianças ainda têm a possibilidade de brincar na rua ou com seus colegas, mas muitas só têm a possibilidade de brincar na escola, ou estão só dentro de casa, não podem mais se sujar, não podem mais cair, não podem mais se frustrar com as pequenas coisas. O movimento escoteiro, ele possibilita isso. Ele ensina através das pequenas frustrações. Quando um jovem perde num jogo coletivo, bem, ele está aprendendo que perder é parte natural da nossa vida e que é inevitável. E que a maneira com que eu lido com essa perda é que vai importar no final das contas. Já que perder é inevitável, a maneira com que eu perco vai influenciar a minha vida no futuro. Então eu preciso aprender a ganhar e a perder. E ali eles se envolvem com atividades na natureza, brincam, se sujam, brincam com água, brincam com lama. Meu Deus, eles devem adorar, né? Eles adoram. No verão é inevitável que nós usemos água nas atividades, porque eles adoram. E há quanto tempo você estará nisso? Nosso grupo escoteiro, ele é jovem, ele é novo. Ele tem 7 anos de atividades, completamos 7 anos agora em março de atividades. E você começou há 7 anos? Não, eu estou há 10 anos no movimento escoteiro. Iniciei no Grupo Escoteiro Leões de Blumenau e em 2018 iniciei o Grupo Escoteiro Germânia, que foi um projeto pessoal.
Né? Como eu já trabalhava na assistência social, e depois de muitas leituras, até dos livros do fundador do movimento escoteiro, Robert Baden-Powell, que foi um militar britânico, que muito aclamado na época, no início do século, no final do século XIX e no início do século XX. Ele era um herói de guerra, lutou na Guerra dos Boers, na África do Sul e em várias outras. Foi um herói de guerra inglês. E ele, quando ele voltou para a Inglaterra depois, na sua aposentadoria praticamente, quando ele deixou de ser um militar, ele no início do século XX ele percebeu que as crianças estavam muito jogadas à rua. O quê? Muito jogadas na rua, sem nada para fazer, sem nada, aprontando, perambulando e não sendo úteis para elas mesmas, não utilizando o tempo que elas tinham para algo que fosse edificante para elas. Assim, avançada para elas. Avançada. Puxa vida. Então ele começou a conceber o movimento escoteiro. Por quê? Porque nessa guerra dos Boers na África do Sul, eles estavam cercados e com pouco recurso humano, e ele incumbiu jovens e crianças daquela comunidade que estavam ali a serem mensageiros por trás das linhas de batalha, a levar material, mensagem, munição, uniformizou eles e ele percebeu que as crianças e os jovens adoravam isso. Eles não estavam na linha de frente, estavam lá por trás auxiliando, mas eles adoravam isso. Então ele trouxe essa percepção para a Inglaterra, começou a desenvolver um material que ele publicou em fascículos no jornal na época, que depois viria a se chamar Escotismo para Rapazes, um livro. Escoteiro para Rapazes. Escotismo para Rapazes. É o livro que é base do movimento escoteiro, que iniciou. E ele percebeu esses jovens perambulando e ele quis fazer um teste. Então eu vou pegar esses jovens, vou pegar todo o material que eu tenho, a minha experiência, vou levar para um local, vou fazer um acampamento com eles em alguns dias, final de semana, e vou aplicar para ver como é que isso vai se desenvolver. Ele pegou os jovens e levou para um lugar chamado Ilha de Brownsea, na Inglaterra, e aplicou. Só que para a experiência funcionar, ele teve a outra percepção fantástica. Ele pegou jovens de várias classes sociais. Que interessante, né? Ele pegou jovens de famílias ricas, ele pegou jovens de famílias nobres, ele pegou jovens de famílias de trabalhadores e ele pegou jovens de famílias muito simples, paupérrimas na época. Juntou esse grupo de jovens e levou para fazer esse treinamento de final de semana. Que coisa fantástica, que visão, né? Que cabeça o cara tinha, hein? Fabuloso. Fabuloso, né? E ali nasceu o escotismo. A partir dali o movimento escoteiro nasceu. Poxa. E outra visão que ele tinha, muito além da sua época, era a visão de preservação da natureza. Isso a gente percebe. O escotismo a gente vê que... É por isso que assim, são feitas atividades, né, ao ar livre. Exatamente. Para ficar em contato com a natureza. Né? Ele sempre afirmava que se você quer estar em contato com Deus, não existe uma igreja, uma catedral maior do que a natureza. É a natureza. Você está em contato com Deus no meio da natureza. E a religião, a espiritualidade fazem parte do movimento escoteiro também. E ele percebeu que trabalhar a preservação da natureza era algo muito importante, né? Então ele trouxe isso para o movimento escoteiro. Então ele dizia: olha, você nunca vai quebrar um galho que você não for utilizar, então deixa aquele galho intacto. Então, deixa aquele galho intacto. O escoteiro é amigo dos animais, então você, a não ser que seja para alimentação, você vai deixar o animal em paz. O que significa esse 111? 111 é o número do nosso grupo escoteiro. 11º Grupo Escoteiro Germânia de Santa Catarina. Legal. Ficou interessante, né? Ficou interessante. Bonito traje, assim, acho bem...
Uma coisa assim. E há quanto tempo você está nessa lida, nesse escotismo? E eu mesmo no escotismo eu entrei junto com meu filho em 2018. Levei ele para participar do movimento escoteiro como lobinho. Lobinho, né? Lobinho. Nosso filho também foi lobinho, Não, né? Também levei ele. Lobinho, acabei me apaixonando imediatamente por tudo aquilo que eu vi. E já entrei como adulto voluntário na época. Que idade ele tinha, o seu filho, quando você conseguiu despertar isso nele? Olha, ele não era muito jovem, ele já tinha uns 8 anos e meio ou 9. Ele estava quase em idade de passagem para a tropa escoteira. Ah, sim. Então eu levei ele para o movimento, mas Frederico é o nome dele. Frederico. Para ele foi algo fenomenal, fez uma diferença enorme na vida dele. Tem uma escala que começa com lobinho? Sim, os ramos. Isso. Os ramos. O trabalho com jovens ele é dividido por idades. Iniciamos no ramo lobinho, que é de 6 anos e meio até 10 anos. Depois seguimos no ramo escoteiro, que é de 11 anos de idade até 14 anos. Uhum. Em seguida, o ramo sênior, dos 15 anos de idade até os 17. E, por último, o ramo pioneiro, que é dos 18 anos até os 20 anos, ou 21 incompletos, como muitos falam, 20 anos de idade. Uhum. Os ramos, eles trabalham perspectivas diferentes. No ramo lobinho, nós pegamos as crianças que vêm de casa e estão acostumadas a só enxergarem elas mesmas, sim, como centro do universo, o que é muito comum e natural para a idade. Claro. A criança só se enxerga ela no mundo, ela começa a olhar ao redor e enxergar o mundo nessa idade. E nós ensinamos a ela que elas estão numa alcateia fazendo parte de um grande grupo, e que ela faz parte dessa comunidade. Então, que ela não existe sozinha, que ela existe em comunidade. Filosofia, hein? E deve ajudar uns aos outros. Olha, Fabiano, por isso que eu digo, assim, é um movimento, é uma coisa, uma oportunidade muito grande. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta, nos aguarde.